Se você entrar debaixo desta unção hoje, a sua linguagem vai mudar. A sua linguagem vai deixar o futuro, para trazer o futuro para aqui, agora. Então diga: Senhor, faz-me alcançar esta unção, esta cobertura, este manto, as vestes sacerdotais, para poder viver um novo tempo, o tempo da libertação, o tempo da cura, o tempo de hoje, dos últimos dias. Amém? Você que crê, dê uma salva de palmas bem forte a esse Deus, ao Deus que vive, ao nosso Pai, ao Abba, aquele que veio e morreu por nós, aquele que subiu e está sentado à destra, aquele que desceu e está morando em nossos corações. Se é para o nosso Deus mais forte, recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, 1º capítulo. Cristo como Filho de Deus e superior aos anjos. Hebreus capítulo 1, amém? Então vamos ler. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Diga: pelo Filho, pela palavra. Pode fechar sua Bíblia. Quando se fala do livro de Hebreus, acredito que não só eu, mas todos que estão aqui, a primeira coisa que vem na mente é fé. Hebreus, o livro que fala sobre os fundamentos, sobre o firmamento, sobre o que é a fé, que relata a vida dos grandes heróis, dos homens e mulheres de fé. Não é isso ou estou enganado? A palavra Hebreus é um livro que foi escrito a um povo chamado Hebreus, aos judeus. Não era um livro específico para os novos cristãos, para outros povos, mas é um livro muito rico, muito precioso, porque acredito eu que é um dos livros que mais traz a ligação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. É um livro muito rico em detalhes, em história, no que aconteceu no passado e o que essas coisas que aconteceram no passado significam hoje. É como se mostrasse a sombra do Filho do Homem e revelasse o Filho do Homem, Cristo, a nós. Amém? Então o livro de Hebreus é um livro muito conhecido, mas pouco estudado. É um livro que fala sobre fé. Muitas vezes paramos somente nos capítulos que falam sobre os heróis da fé, mas temos que nos aprofundar mais, porque é um livro extremamente importante, porque além de falar sobre fé, e um livro que revela Cristo, e mostrar os grandes homens, ele traz uma concepção plena de quem foi Jesus, mostrando que ele foi maior que os profetas, que ele foi maior do que os sacerdotes. E como lemos o capítulo aqui, começa dizendo que Jesus, o Cristo, é maior do que os anjos. Então, se você quer conhecer Cristo, ter uma ideia plena do que aconteceu no passado e o que isso significa nesses dias, o livro de Hebreus é um bom livro para você ler. Porque tudo o que aconteceu no passado não foi descartado, mas é uma sombra, é uma representação do que estamos vivendo hoje. Muitas pessoas têm dificuldade em ler o Antigo Testamento, fala que é algo passado, que era o tempo da lei, que servia somente para os judeus, mas isso não é verdade, senão o próprio autor e escritor do livro sagrado, a Bíblia, não teria colocado o Antigo Testamento aqui. Ele teria nos dado somente o Novo Testamento. Então conhecer o Antigo Testamento, conhecer o Novo Testamento, a Bíblia nela toda, na sua plenitude, e saber as ligações e as conexões, o que Deus quis falar no Antigo Testamento, e que isso significa hoje, é muito importante. Não podemos descartar nenhuma palavra da Bíblia, porque cada vez que você descarta uma palavra, um versículo, um capítulo, um livro, ou até mesmo o Antigo Testamento, você está abrindo mão de promessas, você está abrindo mão de Cristo, porque Cristo é a palavra. Se você ama Cristo,
você ama toda a palavra. Porque o verbo se fez carne. Jesus é o verbo, é a palavra, é o faço, é o acontece, é o hoje. Quando nós lemos esse capítulo aqui, a primeira coisa que me chama a atenção nesse versículo, ele relata a forma em que Deus falava antigamente. Então no Antigo Testamento, Deus tinha uma forma especial de falar com o seu povo. Como é que Deus falava no Antigo Testamento com o seu povo? Diga, por intermédio dos profetas. E de várias formas. Então no Antigo Testamento, quando Deus ia falar com uma pessoa, quando Deus ia falar com um povo, com a nação, Deus usava o profeta. E usava de várias formas. Agora, o versículo continua. E ele está falando a forma em que ele fala hoje. Como é que Deus fala hoje? Qual é a diferença da forma que Deus falava antes e da forma que Deus fala hoje? Aqui termina o versículo falando o seguinte, que hoje ele fala por intermédio do Filho. Deus só tem uma forma, não é mais pela forma dos profetas e de várias formas. Deus fala por intermédio do Filho. Então, antigamente, como nós vemos aqui nesse versículo, Deus falava por intermédio dos profetas. Se você quisesse saber o que Deus queria para a sua vida, se um povo desejasse conhecer o desejo de Deus para eles, o futuro que Deus queria, que Deus tinha preparado para aquela nação, Deus ia usar um profeta. Deus ia levantar um profeta. Deus ia levantar um profeta nas casas, nos templos, para a nação, e ia falar de várias formas. Deus ia usar atos proféticos. Deus ia usar aquela pessoa para falar, profetizar, para realizar atos proféticos, para fazer coisas e falar coisas de formas diferentes e muitas vezes até estranhas aos nossos olhos. Por isso que muitas vezes quando olhamos o Antigo Testamento, não conseguimos entender. Porque Deus falava por intermédio dos seus profetas e de várias formas. Só que hoje, Ele usa o seu Filho, Cristo, a palavra. Diga para a pessoa que está do seu lado, você quer ouvir Deus falar? Então nós descobrimos o jeito. Como é que Deus vai falar com você hoje? Por intermédio de um profeta? Por intermédio de mim? Não. Deus vai usar o seu Filho, a palavra. Diga, a palavra. Você está disposto a ouvir a palavra? Então aquela forma em que era usada antes, de receber uma palavra de Deus, de receber uma revelação, um recado, uma promessa, por intermédio do profeta e de várias formas, isso é coisa do Antigo Testamento. Isso só simbolizava a forma em que Deus gostaria, e da forma que Ele queria, e da forma que Ele quer falar com você hoje, que é por intermédio do Filho dEle. Não existe outra forma. Não adianta você abrir as cartas, jogar os búzios, ir nas florestas, subir os morros, descer ao mais profundo dos oceanos, esperar que a palavra venha de uma forma diferente, de uma forma estranha, usando pessoas, até mesmo animais, usando o tempo, usando pedras. O sacerdote andava com 2 pedras no peito, e muitas vezes Deus falava, ou Deus resolvia uma situação pela pedra. Dependendo da pedra que o sacerdote tirava do peito, a resposta ou era uma ou era outra. Então esta forma em que Deus falava é só algo do passado. É uma sombra, não é a forma adequada, não é a forma perfeita, não era a forma em que Deus sonhou e planejou de conversar com o homem. Deus sempre planejou em conversar o homem face a face, por intermédio da palavra, sem recados, sem ninguém intermediando, sem nenhum profeta, sem nenhuma forma estranha, sem nenhum espírito baixando, mas falando diretamente ao seu coração. Tem muitas pessoas que não entendem o tempo, que vivem fora do tempo. Eu não sei se você, ao acordar pela manhã, você abrir a sua janela, se você consegue ter um entendimento, uma compreensão do tempo. A minha esposa, todo dia que nós acordamos de manhã para ir trabalhar, ela abre a sacada e ela tem uma impressão, eu acho que hoje vai fazer frio, é melhor levar as blusas, as jaquetas. Olha,
Olha, Marcos, eu abri a janela, a sacada saí, o tempo está meio estranho, está quente, abafado, eu acho que à tarde vai chover. Então eu não sei se você tem essa sensibilidade ao acordar pela manhã e saber qual é o tempo que você está vivendo, o que está acontecendo, se vai fazer sol, se vai chover, se vai cair uma tempestade, se na parte da manhã vai fazer sol, se na parte da tarde vai chover, se à noite vai vir uma grande tempestade. Mas da mesma forma que nós temos que fazer uma avaliação e entender o tempo natural, nós temos que ter uma avaliação e entender o tempo espiritual. Se você sair de manhã achando que vai fazer sol e chover, os danos não vão ser tão ruins. Você vai chegar molhado em casa. Agora, se você não entender o tempo que está vivendo, a forma em que Deus fala, o que Deus está querendo fazer, o que Deus quer para a sua vida hoje, você corre um sério risco de viver no passado, viver do passado e morrer sem conquistar as bênçãos. Tem muitas pessoas que falam, eu não consigo entender a Bíblia. Eu até me esforço, eu leio a Bíblia, leio várias vezes, mas eu não entendo. A melhor forma para você entender a Bíblia é pedir para o escritor, o autor da Bíblia, o Espírito Santo, te ensinar a ler a Bíblia, a compreender os princípios, a entender o tempo em que está vivendo, a entender o que Deus quer para a sua vida, para a sua família, o que Deus quer com a comunidade Fonte de Vida neste lugar, o que Deus quer para o Brasil, para as nações nesse tempo. Eu creio que eu vou fazer a pergunta e acredito que 99,999% vai levantar a mão falando que tem dificuldades. Quantos têm dificuldades de entender a Bíblia? Não precisa nem levantar a mão, né? A maioria. Mas é uma realidade, você não é o único, não. A grande maioria tem dificuldade de ler e de entender a Bíblia. Mas se você pedir ao Espírito Santo que seja o seu mestre, aquele que te ensina, que te faz lembrar a palavra, que seja o seu mestre, que te guie, ele vai começar a te ensinar. Você vai começar a entender as coisas de Deus, vai começar a entender o tempo de uma forma diferente. Então nós estamos falando aqui do livro de Hebreus, que foi escrito especialmente para um povo, mas de tão importante que ele é, de relatar o passado, praticamente um resumo do Antigo Testamento. Ele foi colocado, acrescentado no Novo Testamento, para que você pudesse ler e viver um novo tempo. Eu não sei o que você tem ouvido nesses últimos dias. Eu não sei se você tem prestado atenção nos profetas da televisão e das formas em que eles falam, implantando medo, terrorismo. Você vai perder o seu emprego, o mundo está em crise, muitas pessoas estão desesperadas, pessoas estão se suicidando. Eu não sei quais são os profetas que estão sobre você, o que eles têm falado e a forma em que eles têm falado, mas Deus quer falar com você por intermédio de Cristo, da sua palavra. Diga, hoje eu quero entrar em um novo tempo, viver o tempo do Espírito para esses dias. Senhor, me ajuda a entender o que o Senhor quer para a minha vida. Me ajuda a ler a Bíblia, a entender o que o Senhor está falando. Amém? Então aqui nós vemos as duas formas. No Antigo Testamento se falava por intermédio de homens, de animais, por intermédio dos profetas, de várias formas. Hoje Deus vai falar com você. Deus só fala hoje, não há outras formas, por intermédio da palavra, de Cristo, o Verbo, a Bíblia. Você quer continuar no tempo passado? Então Deus vai continuar usando pessoas. Você quer continuar no tempo passado? Então Deus vai continuar usando animais, pedras, para falar com você. Você está querendo muito ouvir a voz de Deus. Você tem vindo a este lugar, porque não só tem orado, mas porque quer ouvir a voz de Deus. Você quer ouvir o que Deus quer para a sua vida, o que Deus quer fazer na sua família. Você tem vindo a este lugar, buscando algo diferente. O problema é a forma em que você quer falar com Deus. O problema é a forma. Deus não usa mais esse jeito. Isso é coisa do passado. Quantos acreditam que Deus é um Deus juiz? Eu acredito tanto que Deus é um Deus juiz, que eu vou te dar alguns argumentos para que você acredite. Porque nós costumamos a tirar um versículo da Bíblia. Não sei se você leu na Bíblia, ou se você leu na traseira de um caminhão, ou no muro pintado, mas a gente só conhece a palavra sobre julgamento seguinte: não julgue o seu irmão para não ser julgado. Não é isso? Não julgue o seu irmão para não ser julgado. Mas a palavra diz
que Deus é juiz, que Deus vai julgar. Desde o princípio, fala que Deus marcou o último dia para ser o dia do julgamento. Deus quer te ensinar a julgar as coisas. Se você está vivendo um novo tempo a partir de hoje, baseado na palavra, no Filho, na palavra revelada, deixou as coisas velhas, as formas velhas, você vai ter que aprender a julgar. E toda a base que você tem é que se você é filho de um Deus que é juiz, você tem que ser juiz. Você tem que aprender a julgar o que é reto aos olhos de Deus e o que é errado. Julgar o que é bom e o que é mal. Deus ama tanto o julgamento que há um livro chamado Juízes. Deus ama tanto o julgamento que levantou vários juízes sobre a nação de Israel. Está precisando de juízes nesses dias. Pessoas que entendam que Deus julga, que Deus vai julgar nos últimos dias, que Deus escreveu um livro chamado Juízes, que Deus levantou juízes ao seu povo e quer levantar novos juízes hoje. É tempo de julgar. O inimigo tem trabalhado nas nossas mentes, dizendo que nós não podemos julgar. Sabe por quê? Porque ele não quer ser julgado, ele não quer ser condenado. Ele não quer que as suas coisas erradas sejam desmascaradas e sejam ditas, são erradas, estão julgadas e condenadas. Mas se você está vivendo um novo tempo, segundo o Filho, a palavra, o tempo de Cristo para esses dias, uma forma especial de Deus falar com você, de Deus te ensinar, você vai conhecer mais Cristo e entender que Ele morreu para que você não fosse julgado e não fosse condenado. Você vai entender que Deus vai julgar o que é certo e o que é errado. Que de tempos em tempos, Deus julga as coisas. E que você que está nesse novo tempo, baseado no Filho, na palavra, vai ter que aprender que é tempo de julgarmos o que é certo e o que é errado. De julgarmos com quem podemos caminhar e com quem não podemos caminhar. Pode ser que você esteja lá no tempo antigo, ouvindo os profetas e as várias formas em que Deus falava. Pode ser que você esteja, não vamos julgar nada. Não vamos julgar para não sermos julgados. Mas não se engane. O tempo é outro. É o tempo em do Filho. Em a palavra está sendo liberada. É o tempo de julgarmos. Você pode não julgar, mas você vai ser julgado nos últimos dias. Se você tomou o caminho errado, tem vivido fora de tempo, ouvido os homens, tem ouvido os homens e as formas em que eles falam, e você diz, não vamos julgar os outros, não vamos julgar para não sermos julgados. Eu aconselho você a procurar no final da sua Bíblia todas as concordâncias que tem a palavra juiz, julgamento, julgado, condenado, absolvido. Você vai ver que não só tem um livro, mas daria para escrever muitos outros. E você tem vivido no engano do inimigo. Você tem acreditado no homem, nos profetas e nos falsos profetas. Você tem sido enganado pelas formas erradas de ouvir a Deus. Hoje é dia de você abandonar o passado e entender que Deus só vai falar com você de um jeito, por intermédio do Filho, da palavra. Que estamos em um novo tempo, em um tempo de julgarmos. O que tenho feito é certo ou é errado? Está segundo a palavra, os princípios, ou está contra a palavra de Deus? Eu acredito que muitos gostariam de não ter vindo hoje, de continuar enganado, de continuar ouvindo os outros e as várias formas que eles falam. Eu acredito que você não gostaria de estar aqui hoje ouvindo que Deus é juiz e que Ele julga e vai julgar. Que escreveu um livro de juiz, que quer levantar juízes e que você deve aprender a julgar as coisas deste mundo e as coisas espirituais. Acredito que eu não gostaria também de estar aí sentado, porque é muito cômodo ouvir as pessoas falarem. É muito cômodo a gente ouvir aquilo que a gente quer ouvir. É muito cômodo usar qualquer coisa, várias formas para que falem com a gente. É muito difícil por intermédio do Filho. É muito difícil por intermédio da palavra, ler a Bíblia, buscar na Bíblia, conhecer o que é certo e o que é errado, julgar as coisas em que estamos fazendo, julgar as coisas em que os outros estão fazendo, tomar decisões de viver num novo tempo, de caminhar com pessoas que estão no novo tempo, de não ser mais enganado e manipulado, fora de um tempo, fora do propósito de Deus. Eu acredito que seria muito fácil, é muito cômodo. Eu acredito que você ainda não entrou nesse novo tempo,
que é falar com Deus por intermédio da sua palavra, que é ouvir Deus por intermédio da sua palavra, que é viver uma vida reta, segundo os teus princípios. Porque é muito cômodo ouvir os outros. Simplesmente eu vou lá, empresto meus ouvidos como pinico, ouço um monte de baboseira, tudo aquilo que eu gostaria de ouvir, da forma que eu gostaria de ouvir. Até me lembra Naamã. Naamã, ele foi encaminhado ao profeta. Chegando diante do profeta, ele achou que Deus ia trabalhar de uma forma muito especial. Deus ia usar o profeta, porque naquele tempo se usava o profeta. Então Naamã chega diante daquela situação, uma pessoa doente, uma pessoa com lepra, se despedaçando, tendo uma vida totalmente destruída, sendo corroído pelo pecado, pela maldição hereditária, porque ele era idólatra. Ele achava que Deus ia usar um grande homem, um profeta, e que aquele grande homem, aquele grande profeta ia se colocar diante dele, como eu me coloco diante de vocês, e que ia passar a mão sobre Naamã e ele ia se tornar limpo. Deus não fala mais desse jeito. Deus não vai falar do jeito que você está querendo. Deus não vai falar o que você está querendo. Mas o profeta, ele falou para Naamã, mandou um recado, falou assim: olha, vai e se lave 7 vezes no Rio Jordão. E Naamã se indignou, mas ele só foi curado porque ele obedeceu o profeta. Aquela história do profeta e de Naamã no Antigo Testamento é uma sombra da forma em que Deus queria nos usar, da forma em que Deus quer falar com você. Não era com o homem. Naamã estava esperando um homem na frente dele, um grande homem. Naamã estava esperando que fosse imposto a mão sobre ele e dito: está limpo. Mas Deus não fala mais hoje por intermédio dos profetas e da forma em que você quer ser falado e do jeito que você quer ouvir. Deus fala: obedeça a palavra. A palavra do profeta é: vai e se lave, entre no Rio Jordão, se lave 7 vezes. O que Deus quer hoje é que você ouça a palavra, que você busque a palavra e obedeça o que ela fala. Hoje você tem uma grande decisão a tomar: ou viver no passado e nunca colher um futuro de graça e de glória, ou entrar em um novo tempo. Os apóstolos nos livros de Atos, eles relatam que encontraram algumas pessoas que eram cristãos, que tinham sido batizados, eram crentes de verdade, batizados nas águas. Só que quando o apóstolo olha para eles, tendo uma compreensão do tempo passado e do tempo que ele estava vivendo, ele pergunta: vocês não sabem sobre o Espírito Santo? E aqueles discípulos, aqueles cristãos de verdade, batizados nas águas, dizem ao apóstolo: nunca ouvimos falar sobre o Espírito. Estavam fora do tempo, eram crentes, batizados, frequentavam a igreja, mas fora do tempo, porque não era mais o tempo das águas, mas o tempo do Espírito, do batismo no fogo. E o apóstolo impõe as mãos sobre eles e batiza eles com o fogo. Pode ser que você esteja aqui hoje falando: eu sou crente, há muito tempo, há muitos anos, já tenho carteirinha, frequento a igreja todo domingo há muitos anos, já fui batizado, tenho o certificado que fui batizado. Mas a pergunta é: você está no tempo de Deus? Você está batizado no Espírito e está sendo guiado pelo Espírito? Ou você está sendo guiado por homens, por profetas, por várias formas de viver? Ou você está vivendo segundo o Espírito de Deus? Quando Jesus entrou em Israel, algumas pessoas o receberam como o Filho de Deus, mas muitos não. A grande maioria não recebeu Jesus como profeta, como o Filho de Deus. Estavam fora do tempo. Tem muitas pessoas hoje vivendo na igreja, fora do tempo. Não aceitam o Espírito Santo, não querem recebê-lo, não querem ouvi-lo, não querem obedecê-lo. Você está em que tempo? Qual é o tempo que você está vivendo? Você está no Antigo Testamento, vivendo da forma de ouvir os profetas e de várias formas? Ou você está buscando na palavra, na Bíblia? Você está aqui somente como um religioso, batizado nas águas, ou como um crente avivado, batizado no Espírito? Você está aqui ouvindo a palavra de um homem, ou a palavra do Espírito, que veio a esta noite te levar a um novo tempo? Há um tempo de intimidade com a palavra, com o Verbo, com o Filho que se fez carne,
que morreu e ressuscitou. Você está em que tempo? No tempo do avivamento ou está morto? Este lugar, há uma unção especial sobre eles. Não preciso nem detalhar, mas todos os pastores que vêm a este lugar, eles falam. Há algo diferente neste lugar. Há uma unção nobre de realeza, onde só encontramos em palácios, nas casas do filho do rei, na casa do rei. Há uma unção especial neste lugar, de sabedoria, de riquezas, de unção. Uma coisa que não dá para aceitar neste lugar, é uma pessoa desempregada, é uma pessoa que não está ganhando bem, porque este lugar transpira prosperidade, transpira riqueza. É uma unção especial que Deus tem dado ao nosso pastor e tem derramado sobre este lugar. Em crise ou fora de crise, não importa o tempo, em tempo ou fora de tempo, há uma unção sobre você, para que você seja cabeça, para que você seja dono, comerciante, empresário. Se solte do velho sistema, se solte do passado, das velhas formas, entre no novo tempo, no tempo em que Deus quer para você, para este lugar, no tempo de Deus, da palavra, de receber a palavra, de receber Cristo, de ser batizado no Espírito. Entre neste tempo, entre neste tempo. E este lugar tem essa unção especial, porque neste lugar há profetas, há palavras proféticas, mas acima de tudo, porque há um sacerdote neste lugar. Desde que eu comecei a subir a este altar, a este púlpito, liberando uma palavra, eu sempre tenho falado sobre o sacerdote, se apresentar ao sacerdote, ser discípulo de um sacerdote. Porque o profeta, ele chega e diz: você vai receber, você vai ser, você vai receber, você vai ter, você vai alcançar. Esta é a palavra do profeta. O profeta, ele até conhece o passado, vive no presente, mas a palavra dele é só para o amanhã, é só para as coisas que ainda vão acontecer, é só para amanhã, para o mês que vem, é só para o ano que vem. Mas a unção, o manto sacerdotal, é o único que pode te apresentar diante da comunidade e dizer: está limpo, está curado, hoje ele está curado, hoje ele foi liberto, hoje a sua vida mudou. Você quer ficar debaixo de uma palavra profética? Ou você quer estar debaixo de um manto sacerdotal? Não me entenda mal, não estou falando contra os profetas, porque senão eu teria que falar dos profetas, dos falsos profetas. Não estou falando contra a palavra profética, as coisas que vão acontecer, mas eu estou falando que você pode viver um novo tempo. Você pode se desprender do passado, da velha forma, e se apegar à palavra, e dizer: eu vou viver isso hoje, eu quero isso para hoje, eu vou ser liberto hoje, eu estou sendo liberto agora, curado agora, eu quero a prosperidade agora. Se você quiser, eu peço para Deus manifestar o espírito profético aqui daqui uns 10 anos, isso acontece na sua vida. Mas nós temos o privilégio de termos muito mais do que um pastor, porque há uma diferença em ser pastor e em ser sacerdote. A unção é diferente, o manto é diferente, as coisas acontecem de uma forma diferente. Você quer entrar debaixo dessa cobertura? Debaixo desse manto? Você quer receber dessa unção do aqui e do agora? Ou você quer ir para casa como uma palavra profética? Um dia as coisas vão mudar na sua casa, um dia você vai ser liberto, um dia você vai mudar, um dia você vai deixar o pecado, um dia você vai ser crente avivado. Ou você quer essas coisas hoje? Então você que quer essas coisas hoje, que entendeu que há uma unção especial, em um nível maior e real, de realeza, sobre este lugar, e quer entrar nesta unção, debaixo dessa cobertura, se apresentar ao sacerdote, viver debaixo desse discipulado, beber desta fonte, gostaria que você se colocasse de pé. Eu não sei se você vai orar pelos seus familiares, pelos seus amigos, pelo seu emprego, pelo emprego que você vai ter. Eu não sei se você vai orar como um profeta ou você vai orar como um sacerdote. Mas se você entrar debaixo desta unção hoje, a sua linguagem vai mudar. A sua linguagem vai deixar o futuro
para trazer o futuro para aqui, agora.